Nesse vídeo eu vou atender alguns pedidos que foram feitos lá no meu Instagram. Eu vou analisar o maior fundo imobiliário do Brasil, o Maxi Renda. E se tu ficar comigo até o final desse vídeo, eu vou te mostrar os motivos por que eu acho que ele é tão popular. E eu vou mostrar, será que maior quer dizer que é o melhor lugar para o teu dinheiro? E eu vou te fazer uma rápida comparação com outros dois fundos para eu explicar esse ponto. Então sejam muito bem-vindos ao Investir Eu Preciso. Meu nome é Felipe Carvalho. Vamos começar então a análise do Maxi Renda tentando entender qual é a estratégia desse fundo. E ela se divide em três partes. Vamos pegar aqui o relatório gerencial mais atual, agora de maio de 2021, para a gente tentar entender. Olhando aqui o relatório gerencial, a gente consegue ver essas três estratégias. Primeiro, a estratégia que dá a maior receita da empresa é a estratégia de CRIs. CRIs são basicamente empréstimos que têm como garantia alguma operação imobiliária. Se tu quiser com mais detalhes a explicação sobre o que é um CRI, vai no vídeo aqui acima, depois de assistir esse, a análise que eu fiz do fundo imobiliário TRXF11, e lá eu explico com um pouco mais detalhes o que é essa operação. A segunda parte da estratégia desse fundo imobiliário aqui do Maxi Renda, ele faz permutas financeiras. Então eles participam um pouquinho do setor de incorporação, que basicamente tem lá um terreno, constrói no terreno e aí depois se vende essas unidades. E essa operação ela tem mais risco e também pode trazer maior retorno. E como é que o Maxi Renda participa dessa parte de incorporação? Eles não saem construindo, eles chegam num incorporador que já tem experiência e eles dizem, olha, eu quero participar, eu quero ganhar um percentual das vendas desse projeto X aqui que tu tá fazendo no bairro Vila Mariana, por exemplo, lá em São Paulo. Então eles dão dinheiro para a incorporadora e em troca eles recebem um percentual do resultado desse projeto. E a terceira parte da estratégia dele, que a gente vê que é uma parcela pequena, é uma alocação tática de fundos imobiliários, que basicamente quer dizer que eles compram e vendem outros fundos imobiliários quando eles veem oportunidades. Então eles fazem uma estratégia parecida com uma estratégia de um fundo de fundos, mas de novo é um percentual pequeno da carteira que eles fazem esse tipo de estratégia. E vamos dar uma olhada agora como é que está a carteira do fundo agora em maio. A gente está vendo que ele tem bastante caixa no momento, é porque ele recém fez uma nova emissão que aumentou o número de cotistas, então ele ainda não conseguiu investir totalmente esse dinheiro, então por isso está ali parado em renda fixa. E como eu já tinha adiantado, a maior parte da estratégia do fundo está em CRIs, uma parte ali está em permutas financeiras. Eu vi uma live do gestor que ele falou que ele gostaria de ter até uns 20% em permutas financeiras, então está um pouco abaixo da meta máxima que ele já falou. E apenas 2% da carteira do Maxi Renda envolve compra e venda de outros fundos imobiliários. E aqui a gente pode ver a taxa de remuneração dos investimentos do Maxi Renda. A gente logo percebe que ele está muito concentrado em CDI, esperando capturar uma alta da taxa de juros que todo mundo já sabe que vai acontecer, e ele também está bastante concentrado em índice de inflação. E aqui ele detalha alguns CRIs que deram problema. Lembra que eu falei que o CRI nada mais é do que uma operação de empréstimo? Pois é, algumas vezes o empréstimo a pessoa não paga ou dá algum rolo que tu não recebe o dinheiro como tu esperava receber. E aqui ele detalha algumas vezes que isso aconteceu, os motivos e o que está sendo feito, mas a gente tem que ter sempre noção que esses CRIs que deram problema, eles representam menos de 1% do patrimônio total do fundo hoje. E aqui ele explica como é que funciona o fluxo de entrada de dinheiro daquelas permutas financeiras. Porque às vezes tu vai ver a receita do fundo vindo em uma linha e daqui a pouco entra muito mais dinheiro do que vinha entrando nos últimos meses. E aí daqui a pouco tu pode achar que é um não recorrente. Eles defendem que na verdade não é um não recorrente. É um recorrente, só que ele tem algumas particularidades. E vamos entender isso aqui. Quando começa um projeto imobiliário, é esperado que uma parcela pequena seja vendido antes mesmo de ter qualquer obra aqui no lançamento. Aí alguma parte ainda é vendida enquanto está se construindo aquele projeto. Eles estimam aqui aproximadamente 20% do fluxo, mas o grosso mesmo das vendas vem depois que já está tudo construído, já tem o habite-se. A maior parte das vendas é feito nessa etapa. Então, quando os projetos chegam nessa etapa, é que eles esperam receber cerca de 80% do retorno esperado daquele projeto. E aí, daqui a pouco, quando já tem a conclusão da obra e as vendas disparam, aí aquele recebimento daquele projeto aumenta bastante as receitas do Maxi Renda. E vamos dar uma olhada em como que cresceu as receitas do Maxi Renda. Então aqui eu estou com o relatório de 2021, maio, e vamos comparar com 2018, novembro. Olha aqui, o período de 12 meses é 168, 213 com 818, as receitas totais. E vamos comparar lá no relatório de 2018. Olha como as receitas cresceram. Aqui era apenas 30 milhões.
Então, teve um crescimento bem expressivo de receitas, de mais de 400%. Mas vamos ver quanto desse crescimento realmente chega no cotista, porque eu posso ter um resultado de receitas muito maior, mas se eu tenho muito mais pessoas para distribuir esse resultado, no final das contas pode ser que o resultado por cota não seja tão bom assim. Como é que eu vou fazer essa análise? Eu peguei aqui o resultado dos 12 meses, agora de maio de 2021, e vou dividir pela quantidade de cotas. A gente vai ter o resultado por cotas. Dá para arredondar para 0,66 o resultado por cotas. E ali em 2018, vamos ver como é que era esse resultado. Então, era 25 milhões 65,3 dividido pela quantidade de cotas. Está aqui. Não estava aqui. Então, achei aqui o resultado da quantidade de cotas e o valor da divisão dá isso aqui, 0,82 arredondando. Então, lá em 2018, o resultado por cota é de 0,82 e agora em 2021, o resultado por cota está 0,66. Então, já me dá algum indício que, conforme essa base de cotistas foi crescendo, o fundo acabou tendo dificuldade de continuar crescendo na mesma velocidade, crescendo em termos de resultado para o cotista. Olhando aqui no Status Invest, vamos dar uma olhada nos rendimentos, vamos agrupar por ano. Pode ver que por mais que as receitas tenham crescido bastante, os proventos acabaram não crescendo tanto. Ok, aqui de 2018 para 2019 teve um crescimento, aqui 2020, ano de pandemia, complicado, né? Mas parece que já faz um tempo que esses proventos meio que estabilizaram ali e não tem apresentado algum crescimento. E aqui também aparece o número de cotistas, não só o número de cotas. Olha como teve um crescimento bem expressivo. Afinal, hoje ele é o maior fundo imobiliário em número de cotistas do Brasil. Mas esse crescimento de receitas e de número de cotistas não necessariamente deixou o fundo com melhores resultados. Quanto maior tu fica mais difícil tu crescer as mesmas taxas que tu crescia quando tu era pequeno. Mas é claro que quando tu tem mais dinheiro em caixa, tu pode pulverizar o teu portfólio, o portfólio do Maxi Renda, em diferentes tipos de CRIs. Obviamente isso acaba diminuindo o risco do que quando tem uma carteira menor, mais concentrada em poucos CRIs, e se um ou outro dá problema, as tuas receitas são muito impactadas. A gente já viu lá que alguns já deram problema no passado, mas hoje eles não representam nem 1% do patrimônio líquido do fundo. E antes de eu te falar os motivos pelos quais eu acho que o Maxi Renda ele é tão popular, eu gostaria de pedir para tu se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações. Isso custa menos do que o valor de uma cota do Maxi Renda. E também ainda me ajuda a eu e o YouTube entender que esse conteúdo está sendo relevante para vocês. Então, muito obrigado aí pela ajuda. O primeiro motivo que eu acho que teve um crescimento tão grande na base de cotistas é porque tem a XP por trás desse fundo imobiliário. A XP é uma das maiores, se não a mais conhecida corretora do Brasil. E agora, né, até alçou voos e está conquistando o mundo. Então, todo esse marketing que eles têm por trás e equipes de assessores que acabam, muitas vezes, recomendando os próprios fundos da XP, eu acho que isso é um ponto bem importante. Mas o maior número de cotistas, será que significa ser melhor? Vamos dar uma comparada aqui no site do Status Invest. Eu botei outros dois fundos de papel, que é o Iridium e o Habitat, que, ok, são fundos com outras estratégias. Em tese, eles são muito mais arriscados e por isso eles têm um potencial de retorno maior, mas também são fundos do mesmo segmento, que é o segmento de papel. Então, por isso que eu fiz essa comparação aqui. Se tu achar que não faz sentido essa comparação, ok, tu pode usar a ferramenta aqui e comparar com outro fundo imobiliário que tu acha que faz mais sentido. Aqui está mostrando que dos três, o Maxi Renda ficou na segunda colocação. Mas como é que é essa pontuação que eles dão aqui? É alguns indicadores e aí conforme eles ficam melhor qualificado entre esses indicadores, ele ganha a pontuação final. Mas vamos olhar quais são as pontuações que ele ganhou maior destaque. Foi no preço, valor patrimonial. Então, em teoria, o Maxi Renda seria o mais barato dos três. E ele também ganhou na liquidez média diária. Afinal, se é o maior fundo, é provável que esteja maior número de pessoas comprando e vendendo. Agora, vamos dar uma olhada na rentabilidade, nos resultados aqui, ó. E eu tive que botar 2 anos apenas, porque o Habitat e o Iridium, eles não existiam há mais tempo. Então, se eu botar 5 anos, não seria uma comparação justa. Afinal, o gráfico aqui começa todo mundo com 0% e conforme vai tendo a rentabilidade, vai crescendo ou diminuindo mês a mês. Então, já que eles têm datas de nascimento diferentes, não é justo eu fazer essa comparação. Imagina aqui, ó, o fundo Iridium, ele recém está começando, aí ele ia começar com 0%, enquanto que o Maxi Renda já ia ter quase 30% de valorização. E mesmo assim, o Maxi Renda não ganhou essa comparação. Mas vamos botar em 2 anos para todo mundo começar mais ou menos junto. E a gente pode ver aqui que tanto o Habitat como o Iridium tiveram um retorno, considerando o valor da cota,
mais os proventos, muito superior ao Maxi Renda. Aí tu pode dizer, Felipe, mas o Maxi Renda é mais seguro. Realmente, o Maxi Renda, estando em maior número de CRIs, em CRIs de maior qualidade, pode-se considerar que, por esse aspecto, ele é mais seguro. Mas com os resultados que a gente está vendo aqui, a gente tem que se perguntar, será que essa suposta maior segurança compensa os resultados que ele vem entregando? E aqui está mostrando uma correlação entre esses fundos. Obviamente, o Habitat com ele mesmo, ele tem correlação de 100%, afinal, é ele mesmo. E o Habitat com o Iridium, eles já têm uma correlação positiva, mais próxima de 1. E como a gente viu ali nos resultados, o Habitat com o Maxi Renda tem uma correlação até negativa. E a gente pode concluir, então, que as estratégias do Habitat e do Iridium, elas acabam entregando um resultado mais ou menos parecido, enquanto que as estratégias do Maxi Renda, elas acabam sendo bem diferentes em termos de variação de resultado positivo ou negativo do que os outros dois fundos. E essa relação de risco e retorno está aqui demonstrada. Pode ver que o Maxi Renda é, em tese, o menos arriscado, tem menos volatilidade, só que o retorno que ele vem entregando também é bem inferior ao retorno do Habitat e do Iridium. E o segundo motivo que eu acho que esse fundo é tão popular é o valor da sua cota. A gente viu ali que uma cota está custando menos de R$11. Esse valor mais barato, eu acredito que induz os investidores a qualquer dinheirinho que sobra, eles vão lá e compram uma cota. Psicologicamente, isso faz o investidor se sentir muito bem, afinal ele está investindo todos os meses. Mas será que o preço da cota ser baixo é uma justificativa para tu comprar aquele investimento? Vamos olhar essa simulação que ficou bem legal. Peguei o site ClubFi e botei alguns dados aqui. Botei essa data de 1º de outubro de 2019, que era uma data que os 3 fundos já estavam em funcionamento. Tentei botar um valor inicial de investimento em torno de R$200. Eu ajustei o número de cotas de cada um dos 3 fundos para ficar assim, mais ou menos R$200 e o aporte mensal é R$200. E eu escolhi esse valor de R$200 porque não é um aporte muito alto e eu acho que a tese para investir no Maxi Renda da maior parte das pessoas é justamente o valor da cota ser baixo. Então, se o valor da cota é baixo, a pessoa não tem muito dinheiro para investir, ela compra esse fundo imobiliário. E esse é o resultado que tu tem se tu investir R$200 mensais, já contabilizando os rendimentos que tu recebeu. É como se tu recebesse todos aqueles rendimentos e tu reinvestisse sempre que possível. Tu ia ter um valor acumulado ali de R$4.784,64, sendo que desse valor tu investiu, saiu do teu bolso R$4.440. Então a diferença ali é o que tu ganhou, a valorização da cota e também de rendimentos do fundo imobiliário. Vamos ver agora os dados e a simulação com o fundo Iridium, que as cotas iniciais são 2, e aí dá um valor aproximado de investimento inicial de R$200, mais o valor dos aportes mensais de R$200, a gente chega num valor R$5.091 com 0,3 centavos. Sendo que desse valor, o valor que tu investiu foi R$4.200. Aí tu pode estar pensando, tá, Felipe, mas por que tu investiu R$200 a menos? Lembrando que o valor das cotas desses fundos imobiliários são diferentes. A cota do Iridium, em termos financeiros, ela é mais cara. Então não é todo o valor que tu vai conseguir comprar as cotas. Eu não tenho acesso à simulação aqui de todos os detalhes, mas possivelmente é como se tivesse um valor que está sendo guardado ali em caixa para quando chegar no valor da cota do Iridium, ele iria aportar novamente. E mesmo a gente tendo investido menos dinheiro no Iridium, o resultado final foi maior. Já no Habitat, a situação foi ainda melhor, o resultado foi R$6.024,74 e tu investiu apenas os mesmos R$4.400. E não me entendam mal, eu não quero dizer com essa simulação que se tu não tem muito dinheiro para investir, tu não deve investir. O que eu quero chamar a atenção aqui é que é um erro tu achar só porque uma cota custa menos dinheiro que ela é mais barata do que outra. Pensa comigo, se tu tiver que ficar investindo 3 meses na renda fixa, guardando e acumulando esse dinheiro, para aí depois tu comprar uma cota de um fundo imobiliário que ela custa mais dinheiro, mas é um fundo imobiliário que entrega mais resultado. Isso não seria melhor para tua carteira? Então fica muito atento a essas armadilhas mentais que a gente faz. Lembrando que tu não deve investir em renda variável se tu não tem a tua reserva de emergência antes e pensa sempre em maneiras de aumentar o valor que tu consegue investir, seja aumentando quanto tu ganha no teu trabalho formal ou até uma renda extra. E deixa nos comentários o que tu achou dessa análise do Maxi Renda. Lembra que investir é preciso. Um grande abraço e até a próxima.